Olá, professores! Olá, alfabetizadores! Eu sou a professora Patrícia Ferreira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicogênese da língua escrita e como desestabilizar as hipóteses de escrita da sua criança. Essa é uma dúvida de muitos professores iniciantes na alfabetização e de muitos estudantes de pedagogia. Para começar a entender a psicogênese, você precisa entender a teoria e entender da onde ela surgiu. Da onde surgiu a psicogênese? Da onde surgiu essa teoria das hipóteses de escrita? Todos que são da educação conhecem Piaget. Se não conhecem, deveria conhecer a sua teoria do desenvolvimento. E para Piaget, né, o ser humano, ele se desenvolve, ele constrói o seu conhecimento na sua relação com o meio em que ele vive. O que que a Emília Ferreira fez? Ela pegou essa teoria de Piaget e a adaptou para a educação. Ela adaptou o processo de alfabetização. E o que que ela conclui com isso? Que a partir da interação do indivíduo, da criança, com o meio, a criança constrói as suas hipóteses de escrita. E nós já temos um vídeo aqui falando sobre cada uma das hipóteses, sobre as suas características. Então, quem não conhece, vai lá para conhecer um pouquinho, porque hoje, na verdade, nós vamos conversar um pouquinho sobre como desestabilizar cada uma dessas hipóteses. Então, vamos lá. O que que é a psicogênese? O que que é a psicogênese? Como eu disse, a psicogênese é a construção do conhecimento. Se você buscar lá na teoria de Piaget, o que que Piaget fala? Como é que ocorre a aprendizagem? Então, a aprendizagem é assim: você tem a compreensão de um conceito, certo? Você compreende, você assimila, você internaliza aquilo. Então, você se acomodou com aquele conhecimento. E assim é o processo desde que você é bebê. Para você aprender coisas novas, é preciso ocorrer um desequilíbrio para que você aprenda novas coisas, compreenda, assimile, se acomode e se desequilibre de novo. Então, o processo de aprendizagem é um eterno processo de assimilação, acomodação e desequilibração. E se você for analisar, isso acontece no processo de alfabetização. A criança compreende, ela assimila o que são letras, por exemplo, ela se acomoda. E aí ela está onde? Ela está lá na hipótese dela pré-silábica, ela se acomoda. Qual que é o papel do professor? O professor tem que vir como mediador, intervir com atividades para que ela se desacomode, para que ela possa começar a perceber que a escrita representa a fala. E aí a criança, as letras têm um som. As crianças vão começar a perceber o quê? Que as letras têm um som, tá? Elas têm um nome e também têm um som. E esse som é o que a gente usa para escrever. E aí ela evolui para o tal do nível silábico. Muito bem. Aprendeu, assimilou, acomodou. Se o professor não intervir, se a família não intervir, o que que vai acontecer? Ela vai se acomodar e vai ficar ali. Entra de novo o professor como mediador e assim sucessivamente até que a criança avance para o nível alfabético ortográfico, se torne uma criança com uma fluência na leitura. Então, esse é o processo que a Emília Ferreira se baseou na teoria de Piaget para construir a psicogênese da língua escrita, ou seja, o processo de conhecimento da leitura e da escrita, como é que a criança aprende a ler e a escrever. Então, o que que a gente não deve esquecer? Que a psicogênese é o processo de construção de conhecimento pelo qual a criança passa. Não só a criança, todo ser humano. E ela tem
a sua teoria é baseada na psicogenética, que é o processo de construção psicobiológico do indivíduo, certo? Patrícia, e você falou no processo de intervenção. Então vamos falar um pouquinho do papel do professor, qual é o papel do professor, como é que nós intervimos, como é que nós fazemos para fazer a intervenção em cada nível, como é que é feito todo esse trabalho e por que que isso é importante, tá? Então, qual é o papel do professor alfabetizador, gente? Não só do professor alfabetizador, certo? O papel do professor é desestruturar as hipóteses, e para isso ele precisa intervir, desafiar, interagir e orientar o aluno em todo esse processo. Para isso, ele tem que ter esse conhecimento da psicogênese, ele tem que conhecer os níveis de escrita para saber quais são as atividades pontuais e direcionadas que ele vai desenvolver com seu aluno, com a sua turma. O professor, enquanto mediador, ele precisa estimular a criança a duvidar, a se questionar, a acrescentar novas informações no que ele já sabe, para que ele possa construir o conhecimento. Uma coisa muito importante é a criança, né, na fase, no processo de alfabetização, ela está no processo, no estágio pré-operacional, que Piaget chamou de pré-operacional. E nesse estágio, se você for ler lá na teoria, nesse estágio é muito importante o quê? A criança ter uma interação com o simbólico, com o faz de conta, com o brincar. Então ela precisa ser estimulada a brincar, a jogar, ela precisa ter coisas palpáveis, porque nem sempre o cérebro consegue assimilar tudo que é apresentado. Então ela precisa do quê? Do concreto. Ela precisa manipular, ela precisa interagir. Lembra que a criança, ela aprende com a interação com o meio, então ela precisa interagir com o objeto do conhecimento. Por isso que, na fase de alfabetização, utiliza-se muito o faz de conta, os jogos e os materiais concretos, ok? Então, o papel do professor é propor que a criança se torne resolva os seus problemas, resolva os seus desafios, né? Tem momentos que o professor vai precisar intervir, vai precisar mostrar o caminho. Um grande erro da alfabetização é que muitos professores acham que não devem fazer uma escrita com intervenção com a criança, por exemplo, mostrar como é que se escreve. Como é que a criança vai perceber os sons das letras, das palavras, os sons das sílabas, se o professor não mostrou? Se o professor apenas falou assim, diz, né, uma grande crítica ao construtivismo, como é que você acha que é? Como é que você acha que escreve? Faça do seu jeito. Gente, isso não funciona. Você precisa ter um modelo, entre aspas, né, você precisa ter um referencial, vou mudar a palavra. Você precisa ter um referencial de aprendizagem. E quem é o referencial? É o professor. O professor precisa ensinar a criança a pensar. O professor precisa ensinar a criança a reconhecer os sons, certo? Para isso, precisa propiciar condições e recursos, né, para que a criança possa construir o seu pensamento, é aquilo que eu falei anteriormente, né, que ela precisa construir o conhecimento, aí ela assimila, ela se acomoda e ela se desequilibra de novo. É o eterno processo de aprendizagem, tá. Claro que cada ser humano, cada indivíduo tem as suas cognições, os seus processos cognitivos individuais. O que que eu quero dizer com isso? Que cada um segue o seu ritmo, o seu tempo, e é muito importante que o professor respeite tudo isso, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, gente. Muito se fala dos métodos que tem para alfabetizar, pois eu vou te contar o grande segredo. Preparem-se para o grande segredo. Qual é o método? Qual é a metodologia mais adequada para se alfabetizar? E aí eu vou dizer para vocês, não é o método, mas é o professor que alfabetiza. É o professor que é um viabilizador do processo de ensino-aprendizagem. O professor é um desequilibrador, é um
provocador de situações problemáticas, de conflitos cognitivos, e ele é um regulador dos conflitos. Então, não tem uma metodologia adequada. Qual que é a melhor metodologia? É aquela em que o aluno aprende. Se você usou um diverso método e o aluno aprendeu, ok, ele é bom. Mas você tem que se prender a método? Não, a gente não se prende a métodos. Nós nos prendemos o como. Como é que eu vou fazer para o meu aluno aprender? E aí a gente vai nas habilidades e a gente sabe que cada criança tem sua habilidade. Tem crianças que são mais sinestésicas, tem crianças que são mais auditivas, tem crianças que são mais visuais. Por isso que o professor não se limita a uma coisa só. Ele vai buscar de diversos recursos, de diversas estratégias para fazer com que seu aluno aprenda. Tem aluno que vai aprender com uma música, tem aluno que vai aprender com um jogo, tem aluno que vai aprender escrevendo, fazendo, praticando. Ah, mas repetição foi descartada. Gente, o processo de você repetir é que a palavra, às vezes, as pessoas não gostam muito, né? Então, às vezes, foi trocada pelo quê? Por sistematizar, né? Vamos sistematizar. Na verdade, o sistematizar é o repetir. Você faz várias vezes aquela mesma atividade, para que a criança compreenda o processo, o procedimento, que a criança entenda o como agir para poder executar aquela atividade. Então não adianta você dar atividade uma vez só e depois querer que a criança saiba fazer aquilo sozinha. Você precisa fazer várias vezes a mesma atividade com intencionalidades e objetivos diferentes, porém dentro de uma mesma proposta, tá? Às vezes o professor faz uma vez só, mas ele não avançou para o nível, mas você precisa oferecer mais vezes daquele tipo de atividade, certo? Então, gente, qual é o segredo? Não tem segredo, gente. O grande segredo é você compreender, você entender o seu aluno, em que nível de escrita que ele está, como que é o processo de aprendizagem, como que é o ritmo. Tem crianças que vão muito mais rápido, tem criança que demora um pouco mais. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Não adianta o professor entrar numa sala de aula e achar que vai encontrar todas as crianças no mesmo nível, ou que elas vão aprender no mesmo que você tenha no mesmo ritmo. Comecei com uma turma de alfabetização, todos estavam pré-silábicos. Conforme você vai propondo as atividades, um vai ficar silábico com valor, outro vai estacionar no pré-silábico, outro vai avançar para o silábico alfabético, para o alfabético rapidamente, e uns vão levar um tempinho um pouquinho mais. Mas todos são capazes de aprender. E aí vem a grande questão de como fazer tudo isso. E é o que nós vamos conversar agora. Lembra que nós falamos que o indivíduo, ele aprende na interação com o outro? A criança aprende na interação com outras crianças, né? E muitos podem dizer assim: "Ah, por isso que não dá certo alfabetizar no online, porque a criança não tem interação". Gente, eu alfabetizo no online, dá sim, e mesmo com os recursos digitais, mesmo com a distância física, o professor consegue sim promover essa interação entre as crianças para que elas aprendam. Mas isso é um assunto para uma outra aula, para um outro vídeo, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, o conhecimento ele não é construído sozinho. O indivíduo precisa se relacionar com o meio que ele vive e com as pessoas que ele vive, tá? Então, o conhecimento é construído coletivamente. E por que você, professor alfabetizador, numa turma de alfabetização, não vai promover o trabalho em grupo, o trabalho em duplas, o trabalho em trios que seja? Ou mesmo no coletivo, o professor sendo o mediador dessa conversa, ok? Então, o professor precisa sim permear atividades em grupo, tá? E também em duplas. Por exemplo, eu costumo colocar, às vezes, uma criança pré-silábica com uma silábica com valor. A silábica com valor vai ser uma criança que vai ser a ponte, né, entre a criança pré-silábica avançar para o nível silábico com valor. Essa mesma criança silábico com valor, num outro momento, eu coloco ela com uma silábica alfabética, porque a silábica alfabética vai ser a
ponte para que silábico com valor avance. A mesma coisa, essa silábica alfabética, um outro momento, eu vou colocá-la com uma criança alfabética. Alfabética será a ponte. Ah, mas aí a criança alfabética vai determinar. Você coloca o lápis na mão de quem? Quando você forma duplas produtivas. Eu costumo chamar de duplas produtivas de escrita. Na dupla do pré-silábico com o silábico com valor, quem vai ficar com o lápis, se dá uma atividade para as duas crianças realizarem junto, tá? Quem vai ser a escriba? Quem vai ficar com o lápis na mão? A criança pré-silábica, porque ela vai ouvir, ela vai aprender com a silábico com valor, porque as crianças, gente, por quê? Colocarem assim, elas têm uma linguagem muito próxima. Às vezes, a minha linguagem enquanto professor não atingiu aquela criança, mas se um amiguinho falar como é que se faz, como é que percebe o som, ela vai ali acender aquela lâmpadazinha. Ah, é assim. Então, por isso que é importante. Às vezes a minha linguagem não foi suficiente, o meu jeito não foi suficiente, mas a participação de um outro amiguinho é, né? Outra atividade, quando você faz, escrita espontânea, tá, um ditado ilustrado. "Ai, ditado, não pode usar?" Pode, gente. Pode e deve. Não como um ato mecânico ou de repressão, "Olha, você errou, você não sabe", mas como como um como atingir o meu objetivo, como uma estratégia de ensino para você fazer sua criança avançar na hipótese de escrita, tá? Então, você faz um ditado para a turma toda, e aí você troca. Você pede para as crianças você vai fazer a correção coletiva na lousa, e você pede para as crianças corrigirem uma das outras. Ou você não pede para a criança apagar, você pede para a criança reescrever a palavra. Cada vez que você fizer isso, ela vai ter uma percepção, ela vai acender aquela lampadazinha. "Ah", né, ela vai lembrar do que você corrigiu, de como você corrigiu, e quando ela for escrever aquela prova de uma próxima vez, ela não vai cometer o mesmo erro, digamos assim, tá. Então essa troca entre pares acrescenta muito, essa troca entre grupos acrescenta muito, né. Quanto mais diversificado, melhor. Às vezes os professores querem, né, como eu disse: "Ai, podia ser todos pré-silábicos, aí avança bonitinho, todos pré-silábicos com valor, todos pré-silá". Isso não acontece, gente. Isso não vai acontecer mesmo, tá. Eu preparei uma sequência didática com o poema Casa e Seu Dono, e nós vamos falar agora, sobre como intervir, né, como o professor realizar cada uma dessas atividades com esse poema aqui, do Elias José, A Casa e Seu Dono. Esse conteúdo você pode trabalhar tanto na disciplina de língua portuguesa, quanto na disciplina de geografia, por exemplo, trabalhando os tipos de casa, os tipos de moradia. Você pode fazer uma ponte aqui, trabalhar de maneira lúdica com os animais, tá? Então, aqui tem o poema, é um poema que tem rimas, que tem versos, que tem estrofes. É importante trabalhar tudo isso com a sua turma de alfabetização? Sim, para que a criança já vá reconhecendo esse tipo, esse gênero textual, certo? Bom, aí vem uma primeira proposta. Essa proposta aqui, gente, é de ligar a letra inicial com os animais que aparecem no poema. Aqui você está trabalhando o quê? A leitura e a escrita. Aqui, na hipótese pré-silábica, você está trabalhando com a leitura, com a identificação da letra que começa, ok? Patrícia, em como que eu trabalho então uma proposta para uma criança pré-silábica para escrever? Aqui, olha só. Com que letra começa, com que letra termina, letra inicial, letra final e quantas letras tem. Por que, que é a importância da quantidade de letras? Porque a criança pré-silábica, ela passa pelaquela fase do realismo nominal, que eu já expliquei para vocês. Ela passa pelo eixo qualitativo e quantitativo. Qualitativo, elas não repetem as mesmas letras para escrever palavras, né? Macaco, e marreco não pode usar as mesmas letras, sendo que as duas começam com M, por exemplo, tá? O eixo quantitativo, no mínimo 3 letras para escrever, tá? No caso aqui, eu não tenho nenhuma monossílaba, mas seria interessante você mostrar um animal rã, quantas vezes eu falo rã, né?
mostrar isso para a criança, que aqui no caso nós estamos trabalhando com o nome dos animais do poema, tá. Então essa é uma maneira aqui de trabalhar com a escrita, a identificação e a escrita. Outra maneira também que dá para se trabalhar a escrita é essa aqui, ó. Com que letra começa, complete a palavra, com que letra termina. Essa é uma outra maneira de você trabalhar com a criança pré-silábica, tá? Bom, eh, outra maneira, vamos falar agora do silábico com valor, tá? Aí você me pergunta, mas o silábico com valor, ele coloca uma letra para cada sílaba. Ok, mas eu não vou colocar aqui igual eu fiz com o alfabético, tá? Para que ele avance, eu tenho que mostrar que não, que tem sílabas, porque aqui também ele passa por conflito. Que as sílabas têm pode ter uma letra, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. Então é importante você mostrar as sílabas aqui para a criança. Então, uma maneira aqui, ó, aqui é a leitura da sílaba do som inicial. É onde você vai começar a fazer a correspondência fonema, grafema. Lembrando que fonema é o som, grafema é o símbolo, é a escrita, no caso, as letras, tá? Vamos lá. Aí com que, por exemplo, ó, macaco, ma. E abelha é o A sozinho, tá? Então, esse é um desafio. Se você colocar atividades da hipótese dela, ela não vai avançar. Lembra do processo de desequilibração? A criança se acomodou, ela acha que é uma letra, mas você tem que mostrar que não, que podem ser duas, que podem ser três, e assim sucessivamente. Aqui no caso, é leitura, identificação por leitura, identificação visual. É uma maneira já de estar trabalhando a leitura, viu, gente? Aqui, ó, presta atenção. Lá a gente colocou a letra inicial para o pré-silábico. Para o silábico com valor, nós vamos perguntar a sílaba inicial, a sílaba final, quantas vezes eu falo. Macaco, eu falo três, tá? E aqui, olha que interessante, a quantidade de letras. O porquê a quantidade de letras aqui? Eu falo três vezes, mas olha aqui, eu uso só três letras? Não, eu não uso só três letras, eu uso seis. É onde a criança começa a construir o seu conhecimento, ela começa a perceber que eu falo três vezes, porém, cada pedacinho que eu falo vai mais de uma letra. Às vezes vai uma, às vezes duas, três, como eu falei, tá? Outra maneira de se trabalhar, olha a diferença dessa para o pré-silábico. E o que é legal, gente? Ó, o pré-silábico vai receber essa aqui. O silábico com valor vai receber essa aqui. Quando a criança dá aquela espiadinha do lado para ver a atividade do amigo, ela não vai ver diferença. Elas vão achar que estão fazendo a mesma atividade. E isso é muito importante, porque a criança sente que está fazendo a mesma coisa com o grupo, ela faz sem perceber, tá? Bom, lá identificou, aqui escreveu. Com que sílaba começa, com que sílaba termina, tá? Também posso colocar, aqui no caso, as sílabas que estão faltando. Posso colocar uma sílaba que está no meio da palavra, ó, a B, ele, tá? Para que as crianças percebam. O que que é legal as sílabas que têm a vogal E, né? Lembrando, gente, que os fonemas nós temos, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com vogais, nós temos 5 vogais, mas nós temos 7 fonemas. A é A mesmo, E pode ser E ou É, I é I mesmo, O pode ser O ou O e U, tá? Por que que é legal trabalhar com as vogais? Principalmente para as crianças pré-silábicas, tá? Porque as vogais normalmente têm o som mesmo, o nome da letra e o som da letra, o grafema e o fonema são muito parecidos. Então é legal. Voltando aqui para a criança silábica com valor. Então o desafio é ela avançar, tá? E aí nós vamos para um outro nível, que é a criança silábico alfabético. Aí você vê a identificação de leitura aqui. Patrícia, mas não seria para um alfabético? A criança que já está alfabética também pode, porque aqui a gente tem sílabas complexas, como fã, brilhar, men, que não são aquelas sílabas com estrutura consoante vogal,
tá? Aqui pode ter consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Mas esse é um desafio para crianças tanto silábico-alfabética como para criança alfabética. Mas aqui eu quis colocar como desafio para o silábico, porque é muito maior esse desafio para o silábico do que para a criança alfabética. Então seria o quê? Leitura. Eu gosto muito de relacionar, gente, com imagem. Eu acredito muito que você estabelecer uma relação entre a imagem e a escrita, isso ajuda no processo de construção do conhecimento e das hipóteses de escrita, tá? Primeiro momento, leitura, aí a gente vai para cá, ó, quer ver? Aqui nós vamos para a escrita. Aqui a criança precisa escrever, tá? Então lá eu trabalhei mais com a leitura, aqui eu vou trabalhar mais com o registro escrito, tá? Pode acontecer dela escrever macaco, eh, faltando letras? Sim, ela está na hipótese silábica. Qual que é o papel do professor? Fazer intervenção. Aqui é aquela atividade que eu falei, você pode colocar um silábico alfabético sentado com o alfabético e deixar o silábico alfabético escrever. E aí, conforme ele vai escrevendo, ele vai pensando, processando, e aí ele esqueceu de uma vogal. O que, que o amigo alfabético vai falar para ele? O amigo alfabético, falta tal vogal, você esqueceu de tal vogal. Na interação ali entre eles, eles vão construindo o conhecimento, tá? Então, essa é uma atividade aqui que eu faria para um silábico alfabético, tá? Uma atividade de escrita. Vamos para o alfabético, tá? Bom, mas você propôs essas atividades para o silábico alfabético, o que, que vai sobrar aí para o alfabético? Aqui, gente, ó, aqui envolve a leitura e a escrita. Ou não, às vezes só com o apoio da imagem ele vai escrever macaco, cabrita, jumento. Mas olha que interessante esse trabalho de leitura aqui, ó. Por que a escolha desse poema? Ela tem uma intenção. É um poema que tem a repetição. Essa é a casa do, essa é a casa tão, essa casa é de, essa casa, essa casa, essa casa. Quem mora nela, quem mora nela, quem mora nela. Isso vai dando indícios à memorização. A gente não trabalha com parlenda, trava-línguas porque trabalha a memória, tá? Aqui também. E quando você propor uma reescrita espontânea desse poema, ela vai ter essa lembrança, essa memória, porque ela já fez várias vezes, ela já leu várias vezes, já repetiu várias vezes. Lembra? Repetiu não, sistematizou, né, gente? Na pedagogia, sistematizou. Lembra que eu falei da importância da repetição? A repetição vai ser importante para sistematizar. Então, aí você me pergunta assim: qual atividade que eu escolho? Por exemplo, lá no silábico que eu falei, né? Você pode dar essa aqui para ler, ou você pode propor essa aqui para escrever. Qual que você faria? Eu faria as duas, gente. E no silábico aqui, ó, naquele quadro também dá para trabalhar com silábico alfabético. Perdão, gente, ó. Aqui você pode, aí você tira, tá vendo? Não tem mais o nome do animal aqui. Você pode propor a escrita da palavra, escrever uma palavra que se começa, que se inicia com a mesma sílaba, e aqui uma palavra que termina com a mesma sílaba. Olha que interessante. Vai fazer a criança pensar e a criança refletir. Eu tinha pulado essa aqui. Voltando aqui, ó, tá? É, Aí, a parte de sistematização para criança alfabética. Lembra da repetição? Essa é a casa do Caco? Aí a criança precisa ler. Quem mora nela? Ela já sabe que o comecinho é tudo igual, então ela vai buscar os indícios no final, mas para isso ela precisa ler a frase toda. Ela vai recortar aqui e vai colar aqui. É o macaco. É também uma de leitura. Aquela anterior é leitura escrita, essa aqui é leitura. Depois de trabalhar com essa, que é leitura escrita, essa, que envolve a leitura, você pode pedir uma reescrita. Uma reescrita. Lembrando, gente, que os níveis de escrita, quando você propõe a escrita de palavras, a criança é uma coisa. Quando você propõe frase, ela pode. A criança silábico alfabético pode escrever silábico alfabético em palavras, mas ela pode estar silábica com valor nas frases. E aí vem a questão da hipersegmentação,
hipossegmentação, que é quando a criança ou escreve tudo muito separado ou tudo muito junto, tá? Tudo tem aí o professor tem que estar atento para tudo isso e saber intervir no momento exato para não passar despercebido, tá? E aí tem aquelas atividades que eu também posso aplicar com toda a turma. Por exemplo, você pode pedir para a criança circular, identificar onde está macaco no problema. E aí você questiona a turma toda. Com que letra começa macaco? Onde aparece a palavra macaco? Ah, começa com M. Ela vai procurar aqui, ó, tá? Cabrita, com que letra começa? Ah, mas tem 2 aqui. Ah, mas a palavra cabrita aparece no comecinho, no meio da frase, ela está mais no final quando eu falo. Aí vai no processo de intervenção. Para todos os níveis, você pode colocar o poema com as casinhas aqui para a criança recortar os animais. Aqui também entra o trabalho com memória. Você já explorou várias vezes o mesmo poema, a criança automaticamente memoriza a ordem, gente. Macaco, cabrita, jumento. O que você pode fazer? Depois dela colar cada animal, a criança ainda pode vir e circular o nome do animal aqui no poema, tá? Outra atividade que dá para ser feita, deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. É isso, com todos os níveis. Tem também os jogos da memória, que tem basicamente essa estrutura aqui, ó, para trabalhar com cada nível de escrita, tá bom? Gente, espero ter ajudado. Essa é só uma ideia. Você pode trabalhar nessa sequência com contos, você pode trabalhar com receitas, você pode trabalhar com rótulos, com poemas, com verbetes de curiosidades. E aí vai muito da tua grade, do teu planejamento, o que você precisa desenvolver a cada bimestre, a cada aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.